Mostrar então, gente, o que eu vou mostrar pra vocês hoje é o meu canteiro de punks. Esse canteiro aqui foi destinado somente para as punks, tá bom? Então, assim, nenhuma plantinha que tá aqui é indesejável. Todas elas têm alguma função. Ou eu posso usar como remédio, ou eu posso usar como alimento, ou eu posso usar para forração de animais. A maioria é punk, planta alimentar não convencional, e eu posso utilizar nas minhas refeições. Eu tenho aqui alguns brotinhos de tagetes, né? Algumas regiões o pessoal conhece como cravo de defunto, certo? Eu tenho alguns ali mais à frente que já estão floridos. Ele é utilizado... Quando eu for mostrar para vocês os mais floridos eu explico, tá bom? Mas eu posso consumir em forma de chá. E ele também tem uma função muito legal. As raízes dele combatem nematóides no solo. Então é uma planta companheira muito legal para poder afastar doenças do solo, para você plantar outras plantas. Aqui eu tenho o caruru ou bredo, né? Aqui em casa o meu filho que gosta muito dele, refogado e colocado no feijão. Aqui, vocês reconhecem essas florzinhas aqui? É um canteiro de picão. Geralmente ele é espontâneo, ele nasce muito bem, nasce para todo lado, mas aqui ele foi colocado nesse canteiro propositalmente, tá? O picão é muito utilizado em banhos e chás para combater problemas de fígado e contra a icterícia, né? Ou seja, aquele amarelão do recém-nascido. Era muito comum banhar os bebês recém-nascidos no chá do picão. E só que aqui ele está plantado para ser utilizado como uma hortaliça. Você pode comer essas folhas aqui refogadas, tá bom? Então assim, pouca gente sabe que o picão pode ser consumido como hortaliça e não apenas como remédio. E vamos seguindo. Olha só, aqui tá meio misturadinho. Eu tenho aqui vários pezinhos de bredo. Tenho aqui alguns espinafres do mato. Eu descobri que isso aqui era espinafre do mato naquele livro que eu indiquei para vocês alguns vídeos atrás, do Valdeli Knupp, que fala sobre punks no Brasil, né? E fiz uma boa panelada dele refogado, e ele é saboroso e tem as mesmas propriedades do espinafre, e por isso é chamado de espinafre do mato. Tenho aqui esse cipó, que é muito comum aqui na minha região, né? A gente não consome, não uso para remédio, mas as ovelhas amam esse cipó. Então ele também é utilizado para forragem, para racionar, para dar ração para os animais. Tenho mais bredo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Raramente aparece aqui o caruru de espinho. Em regiões onde você tem o caruru ou o bredo, é sempre comum que você tenha tanto o sem espinho quanto o caruru com espinho. Esse com espinho, a gente não recomenda o uso dele de forma alimentar. Ele é muito rico em oxalatos, que são muito prejudiciais para pessoas com problemas renais. Então assim, ele dá em menor quantidade. Então esses aqui, contrariando o que eu disse antes, eles podem ser desprezados, né, para alimentação humana. Não vai te matar, mas não vai te fazer bem se você tem um problema renal, tá bom? Então quando você for pegar o seu caruru, procura ver se ele é lisinho.
se ele não tem espinhos. Se ele tiver espinhos, é melhor descartar, por causa dessa quantidade de oxalatos que eu tô falando para vocês. Vamos lá. Aqui eu tinha sobrado um pedacinho de espaço e eu plantei aqui um feijão, que não é necessariamente uma punk, mas não é comercializado com frequência. Esse aqui é o feijão mungo verde. Ele é muito utilizado para fazer broto de feijão, para você germinar e comer na forma de saladas. Aqui em casa a gente aprecia muito os brotos de feijão. Então essas aqui são as vagens do feijão mungo verde. Eles estão todos verdinhos ainda, então não tem como eu mostrar para vocês os feijões mesmo. Mas numa próxima oportunidade eu mostro. Aqui tem algumas linhas que foram sementeadas, mas ainda não germinaram. Aqui a gente tem o jambo do Pará, né? Ele é muito utilizado nos pratos típicos, principalmente e obviamente no Pará, e por isso talvez ele seja conhecido justamente por esse nome. Ele tem essas florezinhas amarelas aqui, né? E ele tem uma reação semi-anestésica na língua, mas não é um problema e é muito consumido no Pará em pratos como o pato, no tucupi, que é o fermentado da mandioca, que eu ainda quero ensinar vocês a fazerem aqui no canal, que é muito saboroso. É usado muito nesse pato do tucupi e no tacacá. Então eu tenho ele aqui, vocês percebem que ele é uma planta rasteira, né? E ele gostou muito desse canteiro aqui. Também tem o almeirão roxo, que pode ser conhecido da maioria de vocês. Mas embora ele não seja uma planta comercial, não é fácil encontrar sementes dele para comprar, já é uma das punks mais conhecidas. Quase todo mundo que eu conheço conhece o almeirão roxo. Então aqui, ó, eu tenho aqui somente 2 pés dele aqui no meu canteiro e são suficientes para eu ter várias saladas. Ele se reproduz e vegeta muito, se adapta muito bem aos canteiros em várias regiões do país. Ele dá semente, com certeza, mas a melhor forma de multiplicar o almeirão roxo é através dessas mudas que nascem aqui nas axilas. Então o que eu faço? Quando eu vou fazer as saladas, eu destaco essas folhas mais longas aqui, né, para minha salada. E aí quando eu destaco essa folha, olha só. Então essa folha vai para minha salada. Ele exuda esse látex aqui, não tem problema nenhum, não é venenoso. E geralmente, aonde eu tirei essa folha, você vai ter uma outra brotação surgindo. O que eu faço? Eu destaco essa brotação, tá vendo? E imediatamente eu já planto na terra. Pronto, dessa forma aqui eu consigo reproduzir os meus pés de almeirão roxo, para garantir sempre a minha salada. Ele tem um sabor semelhante à alface, ele não é picante, não é amargo. Em algumas regiões pode ter um leve amargor, mas é muito suave, é um amargor de alguma variedade de alface. Então é uma ótima dica você ter umas 2 plantas de almeirão roxo e comer salada dele por muito, muito tempo. Eu também tenho aqui no canteiro a losna, que é muito utilizada, macerada. Vou fazer um vídeo para vocês falando sobre a diferença da infusão, da decocção e do macerado, que são formas de fazer bebidas, né? Com as plantas. Então ele é muito utilizado, macerado,
para pessoas que têm algum problema de má digestão ou algum problema de fígado, se excedeu às vezes com alguma bebida, alguma alimentação, um pouco mais de gordura, e aí tá com algum problema hepático, ele é bom remédio, é a losna, certo? Eu tenho aqui também o confrei. O confrei é uma planta que pode ser consumida crua. O sabor dele me lembra um pouco de casca de melancia, gente. Eu sei que é engraçada a comparação, mas é o que me lembra. Então, o confrei, ele vale um vídeo à parte, só para ele. Existe aí alguns conflitos sobre o uso do confrei, mas o que eu costumo dizer é que tudo que é demais passa, né, gente? A gente tem que saber sempre que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Mas ele pode ser consumido também, não com tanta frequência. Na verdade, eu não indico o consumo frequente de nada, absolutamente nada. Eu acho que a gente tem uma variedade muito grande para ficar comendo de uma única coisa só. Você vai acabar não trazendo nutrição adequada para o corpo, descompensando uma ou outra função, porque não está consumindo a variedade de alimentos que poderia estar sendo consumida. Vamos seguir. Olha, essa planta aqui, eu descobri que ela é comestível naquele livro que eu indiquei para vocês, de punks no Brasil, do Valdeli Knupp, né? Esse aqui é o espinafre do mato. Ela é bem saborosa e a gente come refogada. Aqui dá demais. Em qualquer lugar que a gente pisa aqui, você encontra o espinafre do mato. Ele tem essa característica aqui que é muito legal, tá vendo? Ele dá essas duas folhas maiores e dá dois parezinhos de folhas menores na base das folhas. E geralmente você tem florezinhas brancas ainda aqui, como essas aqui, ó. Estão vendo? E ele dá muito, dá bastante. Eu tenho aqui alguns pezinhos de pimenta biquinho que estão aqui para depois eu mudar. Mais pés de espinafre do mato. Tem alguns pezinhos aqui, alguns brotos de mata-pasto, né? Eu não uso o mata-pasto nem para remédio, embora eu sei de pessoas que usem, depois eu vou pesquisar direitinho qual que é a utilidade, e nem para alimentação, mas também a gente usa para forração, porque as ovelhas também apreciam muito, elas não deixam nada. Então, se ele nasce no seu pasto e você cria ovelhas, você pode dizer que você tem alimento disponível ali para elas. Eu tenho aqui alguns temperinhos também. Esse aqui é o tomilho, fica muito bom para temperar carneiro. Mais espinafre do mato. Tem aqui algumas folhas de margaridão ou mão de Deus, que é uma planta que pode ser usada pelo efeito analgésico. E tenho aqui na pontinha do canteiro algumas mudinhas de hortelã que eu transferi para cá. Então vejam que eu fiz o canteiro todo para apresentar para vocês essas punks. Esses saquinhos que vocês estão vendo são dos temperinhos, tá? Tomilho, orégano,
que eu gosto de colocar sempre plantado os temperinhos no meio das punks, porque aí a gente aproveita melhor, faz um aproveitamento melhor do canteiro. E aqui na bordadura dos canteiros, sempre gosto de ter esse boldinho. Só de tocar ele já exala o cheiro dele aqui para todo lado. É uma pena que vocês não possam sentir o cheiro pelo vídeo. Além de ser um ótimo tônico estomacal, de ser uma planta de propriedades digestivas, também funciona como um bom repelente de insetos no meio da sua plantação. Então, se você quiser, você pode plantar no meio de várias plantas hortícolas para poder não ter necessidade nenhuma de utilizar nenhum tipo de defensivo, porque ele já vai ter essa função. Geralmente, esses bichinhos que atacam as hortas, eles não gostam de plantas aromáticas, então é ótimo você ter as plantas aromáticas junto com as outras plantas na horta, porque você se beneficia da função dessas plantas e elas ainda mantêm os seus canteiros livres de bichinhos que vêm para consumir as plantas da horta. Hoje é dia de compartilhar segredos. Deixa eu te contar para vocês um. Esse pezinho de giló aqui tava aqui nesse cantinho triste, sem se desenvolver e com muitos bichinhos atacando. Você percebe isso aqui pelas primeiras folhas. E esse poejinho que tá aqui, bem no pé dele, tava em outro cantinho também, bem triste também, sem se desenvolver muito. Então eu peguei uma mudinha e coloquei aqui, no pezinho desse pé de giló. E olha só, eles adoraram a companhia um do outro. Estão se desenvolvendo bem, sem o ataque de nenhum outro bichinho. A gente já percebe aqui pelas folhas mais jovens e em abundância. Eu já mostrei para vocês diversas vezes a capuchinha aqui nos vídeos do canal, né? Aqui ela tá num canteiro onde ela recebe muito sol. E eu não sei se vocês se lembram, mas uma vez eu disse para vocês que quanto mais sol a capuchinha recebe, mais ela floresce. Se ela ficar na sombra, ela fica com essas folhas que também são comestíveis, bem maiores, mas ela não vai florescer. O que eu quero mostrar para vocês são esses botões aqui, ó. Aí, o que eu quero mostrar para vocês são esses botões aqui, que a gente chama de alcaparra punk. A gente pode retirar esses botões e conservar em água e sal e depois fazer o uso deles como se fossem alcaparras. Então é uma planta de aproveitamento integral, né? Tanto flores, quanto folhas, quanto os botõezinhos pós-floração. Essa daqui é a florzinha do capote, do camapu, saco de bode, depende, né? Ele é um tipo de physalis. Como é que você conhece aí na sua região? Então, gente, eu mostrei para vocês lá os brotinhos, né? As que estão germinando, as mudinhas estão crescendo. Esse daqui é o tagete ou cravo de defunto. Na verdade, é uma das 55 espécies dele, tá? Você vai ver tagetes com pétalas diferentes, de outras cores, né? Vocês devem conhecer alguns tagetes aí. Ele é bem conhecido pelo cheiro, que é bem forte, né? E ele também pode ser utilizado, gente, e é também conhecido como açafrão de pobre, porque ele também pode ser utilizado para dar cor na comida. Ele pode ser desidratado, que tem umas folhinhas secas, ó, tá?
Ele dá um chá gostoso, é um chá saboroso, tá certo? E você pode usar as folhinhas secas para dar cor num arroz, numa batata, certo? Pode colocar numa salada, só as pétalazinhas, né? Essa parte colorida. As sementinhas você pode plantar, tá certo? Então esse aqui que eu tenho, como eu disse, é só uma das 55 espécies de tagetes que nós temos. E você pode fazer um chá, tanto com as folhas quanto com as flores do tagete. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só o tamanho desse tomate aqui. Sabem que tomate é esse? É o grape. Aquele tomatinho que a gente compra em bandejinha nos supermercados. Sem ser aquele redondinho que a gente chama de cereja. É o grape. Ele é mais doce. Mas olha o tamanho deles. Será que ele tá feliz aqui nessa terra? Irrigado com a água do tanque de peixes e com cobertura de solo? Loguinho a gente já tá começando de novo a nossa colheita de tomatinhos. Logo, logo a gente tem mais confites. Mas hoje já vai dar para fazer uma salada. Vocês possam ter gostado desse vídeo que eu tô apresentando esse canteiro para vocês. E se tiver alguma planta aqui que vocês queiram que a gente fale delas com mais profundidade, comenta aí, põe aí nos comentários pra gente falar um pouquinho mais sobre alguma planta específica que você quer saber um pouquinho mais sobre ela, tá bom? E aí a gente volta com o próximo vídeo falando sobre ela. Vocês viram que os meus vizinhos estão animados, tem uma musiquinha em comum de fundo aí. Mas, né, eu tenho certeza que isso não atrapalhou a nossa conversa de hoje. Até o próximo vídeo, gente. Como a de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Somos parte da terra, não dá pra separar. Somos fruto e semente, somos água e ar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. Não pode ter veneno no que vamos cultivar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. São tantas cores de milho e tantas de feijão. É arroz macaxeira para o cultivo do pão. A semente é vida que mantém o ciclo então. A semente é vida que mantém o ciclo então. A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar.
A semente é do povo, com o povo tem que estar. É um bem que Deus deu, ninguém pode nos tomar. Pois é, o Davi é pai. Já tem 2 ovelhas de novo, é? O jatobá é uma planta típica do Cerrado e da Mata Atlântica. Tem inúmeras propriedades nutritivas e precisa ser preservado. E você sabia que a farinha do jatobá pode ser uma aliada poderosa para ajudar na sobrevivência das colmeias, das abelhas, na estação das secas? Como a de planta na terra, não se deixe enganar. Semente é fonte de vida, não podemos vacilar.